Por vários anos da minha vida, eu tinha um preconceito enorme contra as religiões. E eu batia muito de frente com essa ideia de Deus e de religião e vários dogmas e regras e algumas explicações sobre a vida, sobre o mundo, que na minha cabeça não fazia sentido nenhum, como por exemplo, céu e inferno, né? Para mim nunca fez muito sentido e eu nunca aceitei imposições assim, sabe? Sempre tive essa dificuldade com esse tipo de regra que pra mim não fazia sentido. E então, eu achava na minha cabeça que religião era só evangélica, católica, presbiteriana, que na realidade era o que eu conhecia na época, né? Conhecia entre aspas. E por conta muito, na realidade, além da religião que tinha muita restrição sobre como as pessoas deveriam se portar para quando morrer vai para um lugar ou vai para o outro, enfim. E os preconceitos também, que muita coisa eu não concordava, eu acabei me fechando para a espiritualidade, achando que espiritualidade era só aquilo. E eu me encontrei nas medicinas da floresta, né? Enfim, na ayahuasca principalmente. Eu comecei em final de 2012, início de 2013, por aí. E foram muitos anos de consagração, entendendo o meu interno e aprimorando, entendendo aos poucos que a espiritualidade, ela não é só religião. Além, claro, de eu descobrir que existem várias religiões diferentes, mas mesmo assim, tendo curiosidade por conhecer outras religiões, eu ainda não me sentia totalmente encaixada naquilo e convencida. Eu achava que se eu fosse por um caminho, aquilo teria que me convencer e eu teria que me enquadrar de alguma maneira na vida, né? Em algum dogma. E era sempre o que eu lutava contra. E com o tempo, né? Com estudos, com cursos que eu fiz, eu fui descobrindo que na realidade a espiritualidade é viver a nossa verdade da alma, é viver o presente, o aqui, o agora, o dentro, é o que eu sinto, é o como eu me sinto. É como eu me sentiria se eu fizesse atividades, coisas, pensasse, falasse, cantasse, se não existissem pessoas escutando, vendo, julgando, como se eu seguisse o meu coração. Então, eu pratico a espiritualidade quando eu me permito estar no completo silêncio, no vazio, é fechar os olhos e sentir a minha respiração, é tocar um instrumento, é cantar uma música realmente estando presente naquele momento, é fazer atividades artísticas como a pintura, dançar, sabe? Dançar, mas é dançar genuinamente pra mim, não porque tem alguém olhando, ou não porque eu consumi algum determinado tipo de substância que mexe com a minha psique. E o estado de presença ele é exatamente praticar o espiritual. E se a gente tá nessa vida hoje, é literalmente para aprender a ser humano, porque alma nós já somos. A gente vem para realmente desfrutar. O que que eu gosto? O que que eu gostaria de fazer? Aquela vontade que eu tenho lá no fundo, que eu vejo vídeos ou me gera uma certa curiosidade, por exemplo, com a marcenaria. E, por exemplo, nunca me dei o luxo de fazer uma aula, de comprar alguns equipamentos e tentar. Ou então, eu tenho vontade de dançar, mas eu tenho tanta vergonha de dançar em público e eu não me solto, eu não me permito. Eu não me permito usar roupas e cores que eu acho que as pessoas vai chamar muita atenção e as pessoas elas não vão interpretar de maneira legal. Então,
Viver a experiência humana sendo real com o que é verdadeiro do nosso coração, isso é a verdadeira espiritualidade. A gente tem ferramentas para ajudar nesse processo, para a gente se amar, para a gente descobrir, né, o amor que é a fonte de tudo. Então, assim, as religiões elas têm um papel importante porque resgata isso na gente, né? E cada indivíduo ele vai se adequar a um tipo de modo de vida, de padrão de vida que vai ser mais compatível com a realidade daquilo que ele acredita para ele. Então é importante. As religiões são importantes, os dogmas são importantes, mas não é tudo na vida. E a gente tem que entender que cada realidade importa. E o importante de tudo é a gente se permitir ser nós mesmos, sabe? Sem julgar, sem comparar, sem achar que determinada atitude ou coisa, enfim, é mais ou menos valioso, porque a gente chega numa idade da vida adulta onde a gente só foca no trabalho, na casa, na família, e a gente vai deixando de lado as vontades do nosso coração. A gente vai vivendo no automático, achando que a gente só tem vida de verdade a hora que a gente tá descansando, a hora que a gente vai num bar tomar uma cerveja, ou a hora que a gente chega o final de semana e a gente consegue dormir mais, viajar, enfim. E a gente vai perdendo esse brilho, esse encanto no dia a dia, porque muitas vezes a gente não se permite a colocar uma música, sabe? E dançar, a pegar um papel e desenhar. Precisa ser lindo, perfeito, maravilhoso? Precisa ser artista? Não. Você só precisa se expressar. Você se expressando, você pratica a espiritualidade, que é exatamente o que a gente veio fazer nesse planeta. Eu demorei tantos e tantos e tantos anos da minha vida julgando, porque eu só via superficialmente o que machucava sobre religião, que eu nunca enxerguei, que na realidade a espiritualidade é se permitir viver, se permitir ser, se permitir experienciar e, claro, sem se não tem nada que vá prejudicar alguém, né? Então, por que não? O que a gente não pode é perder mais tempo. Deixando pra lá, achando que agora não é o momento, achando que eu não tenho mais idade, achando que eu tenho mais coisas responsáveis para fazer na vida. A vida, ela tem que ter os dois polos. Tem que ter alegria, tem que ter brincadeira e tem que ter seriedade. Não pode ser só seriedade. A gente veio também para ser feliz. E esse é o propósito da vida. Então, sejamos felizes.